Rede Notícias. Oferecimento Imagem Filme. Elas, Instituto Médico da Mulher e Delícias Café. Sem controle ou adequação ambiental, os lixões se tornam locais de mau cheiro, proliferação de animais e grandes prejuízos ao meio ambiente, incluindo a contaminação do lençol freático. Na região norte, 73,8% dos municípios ainda convivem com lixões a céu aberto, e no Pará, esse número chega a 10,54%. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas as cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes deveriam ter eliminado os lixões até agosto do ano passado. No entanto, segundo o IBGE, 32% dos municípios não conseguiram cumprir essa meta. Em Capanema, a Lei Municipal número 6.275/09 estabelece diretrizes para a gestão ambiental, mas a realidade dos lixões continua a nos desafiar. O que vemos é o reflexo de uma urgência. É preciso agir agora, antes que o problema seja irreversível e cause mais danos à saúde pública e ao meio ambiente. Durante 7 dias, percorremos ruas, avenidas e bairros de Capanema para mostrar o problema do lixo urbano. As imagens exibidas nessa reportagem são reais e exclusivas da nossa equipe e mostram a real fotografia do lixo que vemos e o problema que ignoramos. Na Avenida Centenário, a cena se repete. Pontos de descarte irregular de lixo a céu aberto se espalham por vários trechos. Pilhas de entulho, móveis velhos, sacos plásticos e até resíduos eletrônicos se acumulam, transformando o local em um cenário de abandono. O odor desagradável e a presença de animais atraídos pelo lixo agravam ainda mais a situação. Mas onde está o problema? Seria a falha na coleta de lixo ou a falta de consciência da população? Alguns moradores culpam o serviço de coleta, alegando atrasos e irregularidades, enquanto outros simplesmente ignoram as regras básicas de descarte. O que se percebe é que a responsabilidade precisa ser compartilhada. Tanto a gestão pública quanto a população têm um papel crucial na manutenção da limpeza urbana. Sem uma ação conjunta, o que era para ser uma avenida limpa e organizada se torna um reflexo do descuido e da falta de compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida da cidade. O descarte inadequado de lixo urbano tem se tornado um dos maiores desafios das cidades brasileiras, trazendo impactos graves ao meio ambiente e à saúde da população. Em Capanema, a situação não é diferente.
com várias áreas dentro da cidade se transformando em lixões. Estamos na Avenida Senador Jarbas Passarinho, conhecido como Avenida Centenário, e o que você está vendo reflete a falta de conduta e educação por parte de muitos. Aqui na Avenida Centenário, uma das principais vias da cidade, tem se tornado um verdadeiro lixão a céu aberto, com moradores e comerciantes descartando lixo por toda a parte da avenida. É comum encontrarmos placas como esta que você está vendo agora, alertando a população para não jogar lixo em via pública, mas pelo visto não faz efeito e o descarte irregular continua por toda a cidade. O descaso não é regra. Moradores se organizam com o lixo produzido em suas residências para que a coleta seletiva possa remover e dar o destino adequado. No entanto, a pouco mais de 50 metros deste local que estamos mostrando, outro ponto de descarte irregular na Centenário está sendo formado. Enquanto fazíamos essa reportagem, um morador fez questão de falar com a nossa equipe a respeito do problema. Evandro, como você vê essa situação de vários lixões sendo formados aqui na cidade de Capanema? Bem, pessoal, eu acho que isso falta uma conscientização ambiental, né? O descarte irregular de lixo. Até mesmo que o prazo já foi esgotado, né, nesse negócio de lixão a céu aberto. E Capanema está virando um lixão a céu aberto, principalmente aqui na Centenário, né? Você pode ver aqui vários pontos de lixo de descarte aqui, cachorro, tudo. Então, acho que falta uma conscientização ambiental, né? Para a pessoa ter mais uma conscientização, saber os pontos, onde descartar o lixo reciclável, o lixo o orgânico. E realmente aqui a gente está perdendo renda, porque a pessoa que trabalha com reciclável, tem muita coisa reciclável aqui. Então temos que dar uma atenção melhor para o meio ambiente de Capanema, né? Que está realmente esquecido. Você acha que está sendo feita uma coleta regular para esses ambientes? Eu acredito que não, né? Se tivesse, a gente não estava vendo essa situação que está ao longo da Avenida Centenário e em outros pontos também. Então tem que ter uma conscientização melhor do povo, né? Para preservar o nosso meio ambiente como um todo. E essa é a situação do Rio Garrafão, às margens da Avenida Centenário. A falta de conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos tem contribuído para o aumento do lixo nas ruas, causando enchentes, poluição ambiental e colocando em risco a saúde pública. O crescimento acelerado do lixo urbano e a falta de conscientização da população tem desafiado as ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Leila Mello, técnica da SEMA, destacou a nossa equipe as dificuldades enfrentadas na fiscalização e manutenção da limpeza da cidade. Segundo ela, a Secretaria desempenha um papel fundamental de educar e fiscalizar, mas enfrenta desafios constantes. Muitos dos locais usados para descarte irregular de lixo são propriedades particulares e a responsabilidade de mantê-los limpos é dos proprietários. Bem, a maior dificuldade hoje é relacionada à questão da informação em a população atender e entender que o problema do lixo, ele é um problema coletivo, onde todos nós, cidadãos, somos responsáveis pelo nosso lixo. Uma maior dificuldade hoje que a gente vê no município de Capanema é a população não aguardar o período de coleta de lixo, que acontece geralmente de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias em cada bairro, né? Apesar de que não é a Secretaria de Meio Ambiente a responsável pela coleta pública, mas é responsável por orientar, por fiscalizar. E o que nós temos observado é que vários pontos no município de Capanema estão se tornando pequenos bolsões de lixo. Mas isso é um problema da própria população, não um problema da coleta a ser realizada no município. Por exemplo, existem carros particulares, carroças que vão recolher entulho, que vão recolher lixo na casa, na residência das pessoas e vão jogando em espaços abertos, como a Centenário, sendo que a responsabilidade de manter esses espaços ou esses terrenos que são considerados, que nós chamamos baldio, mas que tem um proprietário, é do próprio proprietário em manter esses espaços limpos. Então, há uma dificuldade da prefeitura em manter a cidade limpa, ao mesmo tempo em que vem a população e despeja
esse resíduo em locais inapropriados, né? E aí também tem a responsabilidade dos donos desses terrenos, que devem cercar, que devem manter limpo, que é o que diz o Código de Postura do município. Há iniciativas para incentivar a reciclagem na comunidade? Sim, assim, a gente tem um problema sério hoje no município, tem 2 associações que tentam coordenar junto com a secretaria essa questão da coleta seletiva no município, mas ainda é uma situação em que a gente precisa efetivamente pôr em prática, né, a coleta seletiva, até porque para ter coleta seletiva precisa também ter destinação final adequada. Então, hoje na área do lixão existem pessoas que fazem esse trabalho de reciclagem, existem pessoas no município de Capanema, empresários que também já fazem esse trabalho de compra de material reciclável no município e já tem uma destinação, compra PET, compra lata, compra ferro e já vende, né, já gera uma receita no município para esse material. Então, nós já temos algumas iniciativas nessa área. Quais medidas estão sendo tomadas para reduzir o impacto ambiental no lixão da Terceira Travessa? Bem, o próprio lixão já é um impacto, né? Infelizmente, os mais de 5.000 municípios do Brasil ainda trabalham com lixão, são dados do próprio IBGE, ou então você pode acessar junto à Funasa. Nós temos vários lixões no Brasil e é um problema que já deveria ter sido sanado pela perspectiva em lei, mas acontece que para você eliminar um lixão, você tem que ter, no mínimo, a implantação de um aterro sanitário. A implantação de um aterro sanitário para o município de Capanema, que é um município de 70 e poucos mil habitantes, teria que ser com recursos próprios ou busca via projetos de financiamento. E para você implantar um aterro sanitário no município como Porte de Capanema, nós teríamos que ter só na fase de implantação e manutenção inicial mais ou menos uns 30 milhões, né? E isso são dados que estão disponíveis acessando os sites do Ministério, né, do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e a própria Funasa. E a Funasa, ela apenas subsidia municípios que estejam abaixo de 50 mil habitantes para implantação de projetos de aterro sanitário. Então, ou o município, para eliminar o aterro sanitário, faria consórcios, ou ele então buscaria usinas que pudessem ser implantadas no município e que implantasse, tivesse recurso financeiro, né, para financiar um projeto desse tipo. Quanto ao lixão, não tem como diminuir o impacto, tem como mitigar o impacto através da remoção, através do cesseamento da área, através da limpeza da área de transbordo, que é aquela área em que é despejado o resíduo. Então, algumas medidas que já são feitas pelo município, como a manutenção de um trator de esteira para estar revolvendo essa área lá. Essa área pode ser recuperada? Pode, mas para ela ser recuperada, nós teríamos que ter uma outra fonte de destinação dos nossos resíduos no município. No lixão de Capanema, uma realidade difícil se repete todos os dias. Homens, mulheres e até jovens enfrentam o calor escaldante para buscar no meio dos resíduos uma fonte de renda. Eles caminham entre restos de comidas, materiais contaminados e todo tipo de descarte, separando plástico, papelão e metais que possam ser vendidos. A cena é dura, mãos desprotegidas, pés sobre o lixo e olhares que revelam o peso de uma luta diária. Estamos no lixão de Capanema, onde o acúmulo de lixo descontrolado tem tomado proporções preocupantes. Como você pode ver, alguns moradores arriscam suas vidas para complementar suas rendas. O que para muitos é um problema, para outros é a solução financeira encontrada para pôr na mesa o que comer. Em uma entrevista especial, conversamos com Esté Moura, educadora socioambiental, voluntária no Instituto Asflora e agente de defesa ambiental na ANCAT.
Esther trouxe reflexões importantes sobre a crise do descarte irregular de lixo e a preservação ambiental, temas que afetam diretamente o cotidiano das cidades. Esther, qual a importância da educação ambiental? A educação ambiental ela é importante para sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a importância desse meio ambiente. Eu costumo dizer que a natureza ela não precisa do ser humano, somos nós que precisamos dessa natureza, nós fazemos parte desse meio ambiente, a gente também precisa tirar esse distanciamento que existe, que acredita-se que a natureza é algo separado, né, da sociedade, não é. Nós fazemos parte desse meio ambiente. E a educação ambiental ela entra como uma peça-chave fundamental para que o conhecimento sobre as questões ambientais sejam disseminados e, a partir disso, se crie uma consciência de fato ambiental. Existem algumas ações simples que ajudam a preservar o meio ambiente. Quais são essas ações que podem ser feitas? Bom, existem, na verdade, muitas ações, mas no nosso dia a dia, de forma prática mesmo, a primeira coisa que a gente, questão voltada ao resíduo, né, questão voltada ao lixo, como popularmente é conhecido, é a gente separar, a gente chama de resíduo úmido e resíduo seco. Né? Separar, o úmido é o resíduo orgânico, que é o resto de alimento, são restos de alimentos, né? E o resíduo seco são as embalagens dos produtos que nós consumimos. Parece uma ação muito simples, parece assim uma coisa básica, mas ela é muito, muito importante. Evita problemas à saúde, evita problemas, não só à saúde, mas a proliferação de vetores que portam, né, vírus, bactérias, evita a contaminação e a poluição do solo, da água. Enfim, é uma atitude muito simples, mas que gera grandes consequências. Relacionado também à saúde, preserva a saúde dos trabalhadores, dos garis, dos catadores, que fazem o manejo desses resíduos e também eleva a qualidade das embalagens que podem ser recicladas. A outra questão que eu vejo é que se a gente, em todo lugar que nós fôssemos, nós encontrássemos, fôssemos educados ambientalmente, né, a gente também estaria ali sendo maciço na questão da perpetuação da educação ambiental, para que a gente começasse a multar, né? Por exemplo, você vai numa loja de departamento, ou, sei lá, num shopping, alguma coisa assim, você não vê as pessoas descartando resíduo no chão. Mas, quando você chega fora, do lado de fora, na parada de ônibus, se alguém descartar um papelzinho ali, passa outro e coloca, passa outro e coloca. Isso é um hábito, mas a gente sabe que não pode, né? E por que a gente não pode? Como eu falei no início, né? Tem uma série de consequências. O simples ato de jogar um resíduo de maneira irregular no chão, primeiro que é crime, né? Não pode descartar resíduo de forma irregular, seja ele a quantidade que for, não fala questão de quantidade, né? É crime, ponto. A outra questão, que quando nós descartamos os resíduos de forma irregular, e principalmente o plástico, no caso dos resíduos sólidos urbanos, o plástico, o que é que ele faz? Ele sofre uma degradação com a ação do tempo, né? Ele não some, ele se fragmenta, ele fica se craquelando, vai virando quase uma poeira, que a gente chama de microplástico ou então de nanoplástico. E a partir disso, essas pequenas partículas de plástico acabam sendo ingeridas por animais, acabam sendo absorvidas por espécies vegetais. E hoje já tem pesquisas que provam que nós temos microplástico e nanoplástico dentro do ser humano, no cérebro, na corrente sanguínea, no sistema reprodutor, em placentas e embriões. Então, antigamente a gente falava, porque o animal, né, os animais marinhos vão engolir o plástico. Hoje em dia a gente já mudou isso, não é só os animais, somos todos nós que estamos sofrendo essa contaminação por plástico, e tudo por conta de um simples descarte. Ainda existe muita falta de conscientização de ambos os lados, né? Como você falou aí, um ponto muito importante. Então, tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não conseguem ter essa responsabilidade. E tem outras pessoas que ainda não têm muito conhecimento sobre esse assunto aí que você está falando, que é muito importante.
Este é um fator também importante que a gente quer saber, o que acontece com os resíduos depois que ele é descartado. Vamos lá, ele pode seguir 2 caminhos, né? Quase hoje pode dizer que quase todos ou todos os resíduos, eles têm a possibilidade de ser reciclados. O que acontece? Alguns a gente não vai ter, digo a gente, nós aqui, né, na nossa região ou no nosso país, não vamos ter acesso a essa tecnologia. Isso é um fato. A outra questão é que, por exemplo, alguns materiais não são comercializados, e por isso, em algumas regiões, alguns materiais não têm comercialização e por isso eles acabam também não sendo recuperados. Mas, o que acontece no geral? O resíduo orgânico, que eu falei no início, que é o úmido, né, que são os restos de alimentos, eles podem ser reciclados sim, como? Através da compostagem. E aí vai existir uma série de tipos de compostagem, métodos de compostagem, que a gente pode estar utilizando. A mais comum é que as pessoas digam que não pode, por exemplo, ter cebola, ou laranja, ou limão na composteira. Isso é um tipo de compostagem, mas existe outros tipos de compostagem que podem, sim, receber esses materiais. Quanto ao resíduo plástico, o papel, por exemplo, ele pode ser reciclado. Nós temos aí, só para impressão, mais de 100 tipos de papéis que podem ser reciclados, só para impressão, tá? Tem papel que não vai poder ser reciclado realmente, tá? O vidro, ele é o que tem maior reciclabilidade. O vidro, ele é feito de um tipo de areia, né? A partir disso que ele é produzido, ele pode ser reciclado até 1000 vezes. Então, a possibilidade de reciclagem do vidro é altíssima. Porém, hoje, qual a dificuldade? É porque o manejo do vidro é bem complicado e o material é muito barato. O manejo é caro, a logística é cara, mas o valor de venda de comercialização é muito baixo. Então, isso prejudica a reciclagem do vidro. E quanto ao plástico 1, que é aquele que a gente conhece, o PET, né? O PAD, está nas embalagens de amaciante, água sanitária. Aí nós vamos ter também o PVC, que vai estar presente nas encanações, nos forros das casas. Temos o PBD, que está nas embalagens de arroz, feijão, açúcar, né? E vamos ter o PP, que é o material que a gente usa para sorvete, para colocar sorvete, margarina, manteiga, que vão colocar os alimentos, tá? E vai ter o 6, né? Que é o PS, que é o isopor, e que também é aquele copinho descartável que a gente usa para tomar água, para tomar café. E vamos ter o número 7, que é o mais difícil de reciclar, porque ele é uma mistura de vários materiais. Ele vai estar presente nas embalagens de café, leite, que tem aquele lado metalizado, sabe? Por dentro. Então, ele é o mais difícil de se reciclar. Pronto, perfeito. Então, Esther, a gente quer te agradecer desde já por compartilhar todos os seus conhecimentos, as suas experiências. É um prazer falar com você, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço o convite, eu espero ter contribuído de alguma forma. Capanema é uma cidade linda, eu espero que a gente cresça cada dia mais disseminando a educação ambiental através de canais como o de vocês, tá bom? Que a gente possa propagar aí a consciência do bem para todos nós. O centro da cidade enfrenta uma situação alarmante com o acúmulo de lixo nas ruas. O descarte irregular de resíduos tem causado sérios transtornos, afetando pedestres, comerciantes e moradores. Sacos de lixos espalhados, resto de materiais e entulhos estão visíveis, contribuindo para a proliferação de insetos, roedores e agravando problemas de saúde pública. O mau cheiro se tornou constante, afetando a qualidade de vida e comprometendo a imagem da cidade. Embora equipes de limpeza se esforcem diariamente, a falta de consciência da população e a ausência de uma fiscalização mais rígida tornam um problema ainda mais difícil de solucionar.
Um verdadeiro cenário insalubre, onde a sujeira, o lixo e as pessoas precisam conviver. A cidade cresceu e o seu comércio evoluiu. E junto a esses fatores, o problema do lixo urbano é evidente. A Feira de Capanema, conhecida por sua movimentação e variedade de produtos, enfrenta um problema grave, o acúmulo de lixo. Nossa equipe registrou cenas preocupantes. Sacolas plásticas e restos de alimentos se espalham por todo o espaço. O cenário é de descaso, com lixo acumulado em diversos pontos, atrapalhando a circulação e comprometendo a higiene do local. Comerciantes da região não fazem a separação adequada do lixo e promovem um verdadeiro cenário desagradável ao olhar, incômodo ao olfato e sujeira para todo lado. O acúmulo de lixo está por toda a cidade, como você pode ver em mais um local onde estamos. E placas como essa não fazem efeito para que os moradores não joguem lixo em lugares inadequados. A situação do lixo preocupa moradores como a dona Luzia, que demonstrou sua insatisfação com a falta de consciência de parte da população que descarta lixo de forma irregular. O lixo aqui é o seguinte, vem gente de lá, joga lixo aqui, a gente mora aqui, entendeu? É família que mora aqui, aqui tem rato, aqui a gente escuta de noite aqui rato, já tem camaleão, já deu rato no banheiro da minha vizinha aqui. Então tudo isso aqui, a gente fala para as pessoas não jogar lixo, as pessoas não têm consideração de vir jogar lixo aqui. Aqui tem pessoa que mora aqui, criança, entendeu? Tudo isso aqui, entendeu? Isso é constante, todos os dias, como é que é? É de vez em quando eu vejo, uma vez o rapaz estava capinando aqui, eu falei para ele não jogar, ele jogou lixo aqui, entendeu? Então tudo isso é falta de consideração da pessoa, ver que aqui mora pessoa, mora família, entendeu? Ou seja, a pessoa sai dos seus bairros, vem pra cá pra jogar lixo aqui. Isso, pra jogar lixo aqui, entendeu? Aqui, bem no centro da cidade. Isso, bem no centro da cidade, né? Bonita a cidade, né? Próxima aqui, né? Então é isso aí, tá bom? Eu queria que a pessoa entendesse que aqui mora gente, mora família e não fizesse isso aqui, né? Porque prejudica nós, da cobra, da rato, dá tudo, e rato transmite doença, entendeu? Empresas como a JJ Ambiental fornecem serviços exclusivos aos empreendedores, facilitando a remoção de lixos e entulhos. Caio, quais as soluções que a JJ Ambiental oferece? Bom, a JJ hoje ela oferece uma gama de serviços especializados, né? Dentro da parte de resíduo a gente trabalha com a parte de coleta e transporte de resíduo de serviço de saúde, coleta e transporte de resíduo inerte, no caso que é o entulho. A gente trabalha com coleta de resíduo perigoso também, que é resíduo oleoso sólido, resíduo oleoso líquido, e trabalha hoje também com as soluções na parte de engenharia e licenciamento. Como a empresa promove o desenvolvimento sustentável? Eu costumo dizer que a gente é um agente ambiental, né? A gente costuma, através de nossos serviços, provocar impacto ambiental na população, através de nossos serviços, ajudando a nossa casa comum, seja preservando ela, seja mitigando os impactos que nela ocorrem. O descarte correto dos resíduos sólidos, eles acabam entrando num viés de, primeiramente, evitar que pragas urbanas se proliferem, né? Quando a gente tem um acúmulo desses resíduos em um local indevido, e também poluição do solo, poluição da água, até mesmo o agravamento e o aparecimento de enchentes, né? Porque se causa uma obstrução em canais principais e vias de drenagem. Então essa coleta e esse descarte adequado, ele deve ser feito para evitar esse tipo de problemática. Na última parte da série exclusiva da Rede TV Capanema sobre o lixo urbano, revelamos os desafios enfrentados pela cidade, com o descarte irregular de resíduos e os esgotos a céu aberto. Uma cobertura completa que mostra o impacto na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população. E é isso que você vai ver agora. Com a proximidade do inverno, o descarte irregular de lixo se torna ainda mais preocupante. As chuvas intensas revelam um problema grave: ruas alagadas, bueiros entupidos e prejuízos que afetam diretamente a população. No dia 30 de março deste ano, Capanema foi cenário de um exemplo claro dessa situação. Durante a madrugada, uma forte chuva inundou boa parte do centro comercial, deixando comerciantes em desespero e causando transtornos à população. As imagens mostram lojas tomadas pela água e ruas intransitáveis, reflexo direto do acúmulo de lixo que impede o escoamento adequado da água.
Rio Ouricuri, um dos cartões postais da cidade, que deveria ser um espaço de lazer e beleza natural, encontra-se nessa situação. O que se vê é alarmante. Lixo acumulado nas margens, esgoto correndo a céu aberto e um cenário de descuido e abandono. Sem os devidos cuidados, o rio sofre com assoreamento e poluição, reduzindo sua capacidade de absorver o excesso de água, o que agrava ainda mais e provoca alagamentos. Seu João Rodrigues, o que o senhor acha de toda essa situação aqui no Rio Ouricuri? Esse ano ainda aconteceu uma enchente aqui. Como o senhor enxerga essa situação aqui? Para mim isso é um absurdo. Dentro da cidade, você pode ver aí, os canais todos entupidos. Onde você andar aqui dentro de Capanema, os canais são todos entupidos. Os bueiros, bem aqui de frente tem aqui uma loja aqui, que vai lá dar acesso ao mercado. Tá lá, uma placa de tábua lá em cima, todo entupido. Qualquer lugar que você for, a situação é desse jeito. Aí vai chegar o inverno. E aí como é que vai ficar a nossa situação? É triste, triste, triste mesmo. Nesse ponto em que estamos bem no centro da cidade, a situação é caótica. A falta de educação por parte de muitos moradores é evidente. E aqui mais um local de esgoto a céu aberto que está nessa situação, muito lixo acumulado, sujeira para tudo que é lado e a falta de conscientização da população salta aos olhos. Tudo isso que estamos mostrando nesse canal acaba chegando até o Rio Ouricuri e provocando a situação de alagamento que você viu no começo dessa reportagem. Nesse ponto, as obras da gestão municipal ao longo dos anos amenizaram a situação de alagamento que essa área historicamente sofre. No entanto, as águas no período de fortes chuvas continuam a inundar tudo por aqui. O problema é ainda maior quando se evidencia a falta de educação daqueles que insistem em jogar lixo onde não devem. O lixo que vemos e o problema que ignoramos é uma série de matérias especiais exclusiva da Rede TV Capanema, que mostra a situação do lixo urbano na cidade. O intuito da nossa reportagem é incentivar e tentar conscientizar a população, chamar a atenção das autoridades para a problemática. As ações coletivas por parte de todos poderão mudar todo esse cenário.